Então, para a gente dar início, a gente vai falar um dos princípios mais básicos da análise técnica, mas que eu uso diariamente, é a coisa mais importante que tem, que são suportes e resistências. Eu estou traçando linhas no gráfico o tempo inteiro, tá? Isso é o básico do básico. As pessoas chegam para mim e falam assim: Ana, eu estou entrando na sua sala, eu quero saber como é que você faz seus alvos. Os alvos é isso, os alvos é muito assertivo. Você me dá uma aula particular só para aprender os alvos? Fala assim, gente, para conseguir chegar nos alvos, você tem que passar por tudo da análise técnica. Eu faço linhas de suporte e resistência, gaps, Fibonacci, estudos em todos os tempos gráficos, busco confluências, tá? Então, para vocês chegarem no método, vocês precisam passar por todas as etapas, tá? E o início dela é a gente aprender sobre candles, mas a gente tem que entender sobre regiões do preço, suporte e resistência. É muito importante. A gente fez essas figuras gráficas para eu poder explicar para vocês cada uma delas, tá? Observem e a gente vai sempre, tudo que eu falar de teoria aqui, eu vou mostrando para vocês no dia a dia, no gráfico, compartilhando tela, compartilhando entrada, fazendo uma leitura didática com vocês do pregão ao vivo, tá? O mercado, gente, se move em ondas. Ele nunca sobe em linha reta. Por isso que a gente está nesse momento hoje do preço, que a gente subiu 10 mil pontos em pouco mais de uma semana, 8, 9 dias, tá? E o mercado, ele, na sexta-feira, ele deu um sinalzinho, um padrãozinho de candle, só vocês olharem no gráfico do Ibov de vocês, que é como se fosse uma estrelinha, né? Como se fosse ali um enforcadozinho, uma estrela, um início que, se hoje confirmar toda a barra, precisa de quê? De confirmação e continuação. Se essa barra hoje ser negativa, a gente pode olhar aquele padrãozinho de topo que a gente fala sempre aqui que vai iniciar uma correção, tá? Por quê? Porque o mercado se move em ondas. Ele nunca sobe em linha reta. Então, se ele está subindo direto sem correção, uma hora vai corrigir. E a gente tem que estar preparado para o que o preço fizer, tá bom? E como que a gente identifica essas ondas? É pelos topos e fundos. Tá? Se o mercado, olha aqui, só a figurinha aqui, ó. Se o mercado ele está numa tendência de alta, ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Se ele está numa tendência de baixa, é o contrário, ele faz topos e fundos descendentes. Se ele tiver lateral, ó, se ele tiver lateral, ele vai fazendo topos e fundos laterais erráticos, porque em lateralidade o mercado falha em renovar máximas e fundos. Ele acaba trabalhando em um range, uma consolidação lateral, tá bom? Então, em uma tendência, os fundos são chamados de suportes. Os topos, tá? O suporte, para a gente decorar, assim, para a gente lembrar com facilidade, tá? Os fundos, o suporte sustenta o preço. As resistências é uma resistência, é uma barreira o preço, tá bom? Essas regiões sempre vão ter brigas, tá? Geralmente entra presença no fundo de compradores. E nas resistências entram de vendedores. A gente espera sinais, barras de sinais nessas regiões de suporte e resistência, tá bom? E existem tipos de suporte e resistência, tá? A gente colocou os principais aqui, para vocês entenderem, tá? O que são essas linhas. Por exemplo, o mercado, a gente vai ter aula aqui de canais. O mercado, ele está sempre em algum tipo de canal, sempre. Para fazer uma bandeirinha, no macro, no micro, para fazer uma barrinha, para fazer uma linha, para fazer uma correção, ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo de canal. Tá? Ele está sempre em algum tipo
Até um triângulo, gente, é um tipo de canal. Sempre que o preço estiver entre duas linhas suportando, é um tipo de canal, tá bom? Então, a linha de tendência, se o mercado está em alta, a linha de tendência é a que suporta o preço embaixo. A linha de cima é a linha do canal. Então, geralmente, é só a gente lembrar assim, as médias não estão passando aqui embaixo? Por quê? Porque as médias móveis são uma linha dinâmica de tendência. Elas rastreiam a tendência. Então, existem linhas que a gente vai fazendo, e quanto mais a gente faz, mais rápida é a linha, mais certeira é, porque as médias móveis estão sempre atrasadas em relação ao preço. A gente já falou sobre isso, a gente teve uma semana de intensivão aqui sobre isso, sobre médias móveis, tá? E também eu falo para vocês, é muito mais fácil visualizar se você limpar seu gráfico todo e trabalhar com linhas horizontais, você fazendo suas linhas de suporte e resistência, entendendo e visualizando até a troca de polaridade, tá? Isso facilita e ajuda muito o preço. Isso facilita muito visualizar, tá bom? E também, o que que é o ponto, né? Quando a gente vê que uma média móvel, a gente sempre vai tentar comprar perto da linha de tendência. A gente sempre vai tentar comprar perto das linhas horizontais, que é geralmente, eu vou até mudar um pouquinho esse gráfico aqui, por quê? Porque aqui a troca de polaridade é quando tem um fundo que o mercado corrige, tá? E ele volta para trocar polaridade nesse topo aqui. Tá bom? Quando a gente percebe que o mercado dá sinais de entrada perto das médias móveis, perto das linhas de tendência, tá perto de regiões de troca de polaridade, quando a gente vê confluências, quanto mais sinais a gente tiver, mais pessoas, mais certeiro é a entrada. A gente nunca compra longe dessas regiões de linha de tendência, porque quanto mais longe a gente estiver comprando das médias, por exemplo, mais caro a gente está comprando, tá bom? Então, existem as linhas horizontais, igual eu falo muito aqui na sala. A gente pode traçar suporte e resistência o tempo inteiro. Para eu chegar nos meus alvos, eu faço todos os estudos do gráfico. Eu estudo o IBOV, eu estudo o gráfico diário, o gráfico de 120 minutos, o gráfico de 60, de 15. Às vezes está mais claro para mim o de 10, o de 5. E eu vou buscando o quê? Confluências. E uma coisa que a gente opera aqui na sala todos os dias e eu falo que as máximas e mínimas são sempre linhas de suporte e resistência. A máxima e mínima do dia anterior, por exemplo, né, é uma linha de suporte e resistência muito relevante para o preço. Essas linhas são sempre ímãs e são sempre barreiras. A gente estuda até probabilidade estatística para a gente buscar essas regiões. E a gente sabe o tanto que é importante, tá bom? Linhas de canais, né? As entradas, a gente começar a contar quantas vezes, é a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez que o mercado toca nessas linhas, tá? Tem a estratégia para a gente operar canais, a gente ainda vai entrar nisso, tá? As médias móveis, que eu falo muito aqui na sala, existem também, além dos a gente usar estratégias de média de 20, de 50, de 200, né? As VWAPs que eu uso muito aqui no meu método também são médias móveis. São médias móveis ponderadas pelo volume. São muito importantes. Elas também são linhas de tendência ali dinâmica, só que é pelo volume. Mas a gente usa e a gente interpreta onde teve mais negociação ali, mais volume ali dos players, tá? Da mesma forma que eu uso os níveis de Fibonacci o tempo todo. E os níveis de Fibonacci, retração, projeção, também são linhas de suporte e resistência. A gente vai ter também bem detalhada a nossa aula de Fibonacci, tá? E
Sempre vamos olhar o que que o mercado é, uma busca constante de liquidez. Eu não dou a aula aqui de Smart Money, mas a gente vai falar sim de regiões de liquidez, de order block, de imbalance, que eu uso muito, tá? Que são suporte e resistências também que existem entre barras. Então, é um processo, tá? A gente precisa entender essas regiões, saber entrar certo, buscar sinais né, próximo a essas regiões, tá bom? Ahn, Quanto maior, gente, outra coisa. Por isso que eu falo com vocês que eu estudo vários tempos gráficos, porque quanto maior for a duração, né, dos níveis ali de suporte e resistência, quanto maior o tempo gráfico, mais certeiro, mais forte é. Quando a gente percebe que tem muito volume, uma barra de muita força saindo dessas regiões, é sempre sinais importantes de entrada. A gente tem que ver como os players reagem nesses níveis. E quando a gente sabe que um nível de linha de suporte e resistência é melhor, quando que a gente sabe isso? Quanto mais o mercado bate, bate, bate ali, quanto mais ele toca, toca, toca ali, mais forte, mais relevante é essa linha de suporte e resistência. Vocês podem puxar o tempo gráfico lá no diário, nos 60 minutos. Depende do que você está operando, depende de tudo. Quanto mais você puxar o tempo gráfico, mais você vai fazer linhas de suporte e resistências antigas. O que que a gente faz na análise técnica, né? A gente não busca padrões baseado no que aconteceu no passado. Então a gente tem que ver nas regiões de preço como os grandes players operaram ali, tá bom? Quanto mais mercado bater, bater, bater ali, sentir, mais forte é essa linha de suporte e resistência, tá? E sempre, sempre, se a gente estuda a ação do preço, price action, vamos ver como as barras reagem à mesma coisa. As linhas que eu passo, prestem muita atenção. Todos esses alvos que eu passo para vocês na abertura do dia, que eu falo, são alvos, são regiões de interesse, são barreiras. Analisem como o preço reage nessas regiões. Se ele demonstra que vai voltar ou se ele está passando direto. Se ele passar direto, você já apaga essa linha do seu gráfico, que o mercado já não considerou aquilo ali mais um suporte ou uma resistência. Agora, se ele sentiu, você pode usar essas linhas de alvos, tá? Até como região que ele vai romper, voltar, fazer pullback, tá? Para continuar o movimento. Então, essas linhas são estudos que também são considerados suporte e resistência, tá? Observem sempre as barras. Ela mostra que vai romper ou ela mostra que vai corrigir? Tá? Sempre, sempre, todas as informações que a gente precisa estão no barra barra. Tudo está no barra barra, o preço desconta tudo. Isso é o princípio básico da análise técnica, tá bom? Então, gente, o que que é o segredo disso tudo aqui para a gente finalizar a aula de hoje? A gente precisa de buscar confluências. Quando diferentes linhas de suporte e resistência estão próximas, significa mais força e maior, sim, a maior quantidade de players, sabe, irão procurar trabalhar nessas regiões. Tá? Essas regiões são imãs para o preço, tá? São barreiras, nunca se esqueçam disso. A gente aprende aqui na sala por repetição e constância, tá? Aqui a gente vai sempre fazer uma leitura de contexto, mesmo com toda essa dinâmica do pregão ao vivo, de muitas vezes ser subjetivo a nossa análise, de muitas vezes ser errático, a gente saber que a análise gráfica, a análise técnica representa 60% apenas, que 40% o mercado pode voltar contra a gente. A gente trabalha estatística, probabilidade. Mesmo com todas essas dinâmicas, eu vou fazer uma leitura com vocês do pregão ao vivo de forma bem didática, uma leitura que vocês vão aprendendo na prática, tá bom? Sempre falando e dando ênfase a essas regiões.
tá? Quanto mais confluências tiver, quando eu sei que um alvo é bom, quando bate ali com uma região de fibo, aí eu tô vendo que é uma região de suporte, aí eu tô vendo que é uma região de liquidez antiga, aí eu tô vendo que tá próximo a um alvo ali. Quanto mais confluências tiver, tá? Mais força tem. Por isso que da mesma forma que no meu método, a gente sempre vai tentar ter 3 motivos para entrada, 3 confluências para alvo. Todos os alvos que eu passo para vocês têm pelo menos 3 confluências nas regiões, por isso eles são tão assertivos, tá bom? Então é isso, a gente demonstrou algumas figuras para vocês aqui, para vocês entenderem o básico da análise técnica, tendência de baixa, tendência de alta, o mercado se move em ondas, tá? Suporte, suporta o preço, tá? A resistência ou a barreira ali para o preço passar, tá? Observem o que são linhas de tendência, linhas de canais, sejam curiosos, pesquisem e estudem, tá? Linhas horizontais é a melhor forma, mais fácil de vocês, iniciantes, visualizarem, sem ficar com tanto viés, tá? De figuras gráficas. As linhas de suporte e resistências laterais, assim, horizontais, são as mais fáceis de visualizar. Médias móveis, por mais que eu goste de price action, a gente vai sempre usar médias móveis, que são as linhas dinâmicas, tá bom? E que mostra mais ou menos quando a gente está comprando bem no preço, próximos às médias, melhor é, mais barato a gente está entrando, tá? E a gente sempre vai buscar confluências, tá bom? A gente vai começar agora o pré-mercado, tá? Mas a aula era isso. Muito obrigada aí pela presença de todos. Vou finalizar a gravação para a gente dar